Fala galera, aqui é o Drake, e se você fosse um policial e uma denúncia te levasse a milhões de dólares, mas houvesse um traidor na sua própria equipe, o que você faria? Começamos com a capitã Jack Veles ao telefone com uma informante que acredita estar sendo vigiada, e que essa chamada foi uma péssima ideia. Por outro lado, a policial garante que vai proteger ela, mas essa jovem não deve confiar em mais ninguém. O problema é que na sequência, a Jack sai do carro e é baleada, porque dois bandidos já estavam esperando naquele estacionamento, e enquanto ela tenta enviar uma mensagem de celular, acaba ficando cercada. A capitã mal tem tempo de reagir, e um dos homens atira, fazendo ela voar para trás. Então, para atrasar o inevitável, a policial atira pro alto, só para afastar um pouco a dupla, e conseguir enviar a mensagem. Enfim, tudo que ela pode fazer é esperar que os caras finalizem o trabalho. Um tempo depois, o Tenente Dane tá conversando com o chefe dele, o Major Tom, sobre o fim da Jack, porque ela tava investigando alguma coisa que envolvia muito dinheiro. O superior diz que os federais querem acabar com a divisão deles, porque estão suspeitando que alguém de dentro da equipe possa estar envolvido, justamente por isso estão interrogando eles. Em outra sala, os agentes Del e Logan conversam com a Numa, que corta os caras dizendo que a Jack não perdeu a vida, ela foi executada. Outra detetive que também tá estressada com todas as perguntas é a Lolo, diferente do Mike, que se mostra ser o cara mais calmo da ETN, equipe tática de narcóticos, a qual eles pertencem, porque o próximo policial a ser interrogado é o sargento JD, que não tá nem um pouco satisfeito com o trabalho dos federais, principalmente pelo fato do Del, o irmão dele, achar que alguém da equipe foi o finalizador da Jack. Então, o agente decide que é uma boa ideia atiçar o JD, mencionando sobre o fato do Dane ter sido promovido em vez dele, mas o cara não se importa com isso e explica que o colega mereceu. Ao mesmo tempo, o próprio tenente tá irritado com o chefe, porque não tem nenhuma força-tarefa para resolver o caso, e isso é um absurdo, afinal de contas, uma capitã da polícia foi finalizada. A única solução que ele consegue pensar é que o major deixe a própria equipe lidar com a investigação, mas como os detetives estão sob suspeita, isso não é permitido. Já na sala de interrogatório, o clima esquenta, porque o federal resolve tocar no ponto sensível do relacionamento do JD com a Jack. Isso tira o sargento do sério, e ele parte pra cima do irmão, obrigando todos na delegacia a irem separar. Quando o JD se retira pra esfriar a cabeça no banheiro, o Dane chega pra comentar da briga. Então, os dois conversam um pouco sobre a situação. Nenhum deles acredita que o crime vai ser resolvido, porque parece que o FBI só tá dando voltas e mais voltas, e não consegue avançar, chegando ao nível de acreditar que um membro da equipe dele está envolvido. Para piorar, a outra hipótese é que a Jack fosse uma policial corrupta e que o crime tivesse a ver com isso, o que pros dois é um absurdo. O Dane ainda confessa que tá cansado de ser policial e toda noite acorda pensando no que vai fazer da vida. Com isso, o amigo diz que talvez a frase que a Jack sempre dizia tá certa, que devem só viver para ver o sol nascer de novo. Mais tarde, o JD se encontra com os outros no estacionamento, onde eles estão bebendo e se divertindo. O grupo conversa sobre a divisão deles e lidar com substâncias ilegais, mas agora o grupo só fala sobre dinheiro. Então o major explica sobre uma lenda urbana de alguns policiais que invadem casas e roubam dinheiro do cartel. De repente, chega a equipe da DEA, a agência federal que combate o tráfico nos Estados Unidos. O líder do grupo, Mattel, se aproxima dos policiais para jogar um pouco de conversa fora, junto com o agente Dio. Enquanto isso, o Dane, que ainda tá dentro do prédio, olha de novo para a mensagem no telefone dele sobre uma casa cheia de grana em outra cidade, Hialeah. Assim ele coloca o celular na mesa e encara a foto do filho dele no papel de parede do aparelho, decidindo que vai investigar o local da mensagem. Dessa forma, o tenente vai até o estacionamento, onde encontra toda a ETN conversando com os agentes da DEA. Depois de cumprimentar os federais, ele fala com os membros da equipe dele, que chegou uma denúncia no Crime Stopper, que é basicamente o disque denúncia deles, onde alguém pode ligar anonimamente para repassar informações diretamente para as autoridades. Mesmo que o horário de expediente tenha acabado, o tenente quer dar uma batida no local, dizendo que não quer terminar a semana sem nenhuma apreensão. Apesar disso não entrar como hora extra para a equipe, ele conta com o apoio deles porque vai ser jogo rápido. Só precisam levar também o Wilbur, o cão que fareja dinheiro. E por mais que essa informação seja estranha, isso é real. Alguns cães são treinados para sentir o cheiro dos compostos químicos da tinta das cédulas e o cheiro humano que fica impregnado nelas. Então, com um bom treinamento, os cães aprendem a identificar grandes quantidades com precisão. É confiando justamente nisso que a equipe, mesmo não satisfeita, aceita o pedido do tenente, que ao sair, é questionado em particular pela Numa sobre qual o valor da denúncia, e o Dane diz que é algo em torno de 250 mil. E ele tá quase chegando no carro quando o Mike corre pra perguntar se devem avisar a polícia de Hialeah sobre a batida que vão fazer. Só que o tenente diz que não confia nem um pouco nos caras de lá, e que o valor na casa é de 150 mil. Com isso, toda a equipe segue em direção ao local, uma rua sem saída. Eles descem dos veículos, e o Dane explica que os policiais vão mentir, falando pra pessoa
na casa assinar uma permissão para revistar a residência para uma busca de substâncias. Caso o morador negue, os policiais podem fazer uma busca preventiva, entrando na casa de qualquer jeito. Logo na entrada, o Wilbur não para de latir, e isso mostra que realmente tem bastante dinheiro na casa, o que faz a Lolo descobrir, por meio do Danny, que a denúncia falou de uns 75 mil. Finalmente o grupo bate no portão e é atendido pela Desiree, ou Desi, como prefere ser chamada. O tenente coloca o plano em prática, e a jovem descobre que eles não têm um mandado, então ela pode simplesmente negar a entrada deles, mas o policial pergunta se ela quer mesmo fazer isso, convencendo a Desi de deixar todos eles entrarem. Uma vez que eles estão dentro da casa, o tenente ordena que a Numa e o Mike façam uma varredura no local, enquanto o resto da equipe segue o Wilbur com ele, até a entrada de um sótão. É quando o Danny explica pra Desi que, na verdade, o cão fareja dinheiro e agora que encontraram algo, não precisam mais de um mandado. O próximo passo deles é entrar com cuidado no sótão, pra descobrir que o lugar tá vazio e limpo, e isso destoa muito do restante da casa, que tá uma zona. Nessa hora, o JD percebe um fio estranho que tá solto na parede, e puxa pra revelar uma abertura na parede com vários barris. Por essa razão, eles interrogam a Desi, que explica que se mudou depois que a avó dela faleceu, cerca de 2 meses atrás, e não faz ideia do que tem atrás daquela parede. No entanto, o JD comenta sobre a cara de preocupada que ela fez, quando soube que o Wilbur fareja dinheiro, e que mesmo não sendo a dona da grana, esconder também é crime. Em resposta, a Desi contorna o argumento do policial, com a brecha de que a casa ainda tá no nome da avó dela. Na sequência, ela pergunta o que as tatuagens do tenente significam, e o cara explica que na mão esquerda tem as iniciais pra pergunta: será que somos os heróis? E isso intriga a jovem, que quer saber por qual razão ele precisa reforçar que é um herói, descobrindo que as iniciais da mão direita respondem à pergunta: com nós somos e sempre seremos. Antes que ele possa contar pra ela o motivo das tatuagens, a Numa chama o restante da equipe pro sótão. Os detetives terminaram de quebrar a parede, e ao pegar os baldes, percebem que eles escondem mais de 20 milhões de dólares. O procedimento nesses casos é simples. Os policiais devem isolar a cena, comunicar o achado pra chefia e fazer a contagem do dinheiro ali mesmo, documentando tudo. O problema é que uma quantia tão grande assim transforma esse protocolo num risco real, porque a contagem pode levar horas e o local tá longe de ser seguro. Quanto mais tempo passam ali, maior a chance de alguém aparecer pra cobrar essa grana. Por isso, o Danny fica muito preocupado e pede pra toda a equipe entregar os celulares. Mesmo a contragosto, os detetives acatam a ordem e a Lolo também pega o aparelho da Desi. O único que não tem o celular tomado é o JD, que fica sozinho com o tenente no sótão e descobre pelo superior que o valor da denúncia era de 300 mil. Quando eles descem, o Danny pede pra equipe levar o dinheiro todo pra garagem, porque a estrutura da casa é fraca e não vai segurar os disparos, porque todo esse dinheiro é de alguém, e se descobrirem sobre a batida policial, vai dar um problema dos grandes. Por outro lado, o sargento quer levar o dinheiro pra delegacia, mas o tenente discorda, porque contar todo o valor de apreensão no local é uma regra, e se errarem $1 sequer na contagem, vão achar que eles embolsaram parte da grana. Com isso, o JD sugere que entrem em contato com o chefe deles, porque não dá pra seguir o protocolo padrão com uma quantia tão grande assim. Afinal de contas, eles estão correndo muito perigo ali, e o sargento explica que dias antes de ser finalizada, a Jack contou sobre estar investigando uma quantidade de dinheiro enorme. Nesse momento, a Lolo se aproxima deles pedindo o telefone pra ligar pras filhas, e apesar dela insistir que o ex vai acabar com ela se não der boa noite pras meninas, o Danny se mantém na posição de não deixar ninguém usar o celular e vai pra garagem. Lá, o JD fala que devem ligar ao menos pro irmão dele, o que pro tenente parece loucura, já que o cara acabou de sair na mão com o federal. Enquanto os dois discutem, a Daisy diz que eles deviam simplesmente pegar o dinheiro e ir embora, porque vão acabar colocando a vida de todos em risco. Bem nessa hora, o Mike surge do sótão, pra contar que tem uma viatura se aproximando. Então a dupla sai da casa pra verificar e se depara com 2 policiais querendo saber o que tá acontecendo. Acontece que o Danny e o JD não devem explicações, porque eles estão acima de patrulheiros na hierarquia, e deixam isso claro pros outros policiais. O motorista dá uma de marrento pra cima deles, e o sargento reconhece o policial no banco do carona, fazendo os caras darem meia volta com a viatura. Depois disso, ele explica pro tenente que aquele oficial é um antigo membro da VCAT, uma força-tarefa da polícia que foi desmantelada por conta de corrupção. Todo mundo acreditava que eles tinham sido todos demitidos, mas pelo visto só foram transferidos pra outras regiões. Isso é um péssimo sinal pra eles. Então o Danny manda o parceiro pegar os fuzis e os coletes dentro dos carros deles. Dentro da casa, a Daisy tá algemada na sala, enquanto o restante da equipe leva os baldes pra garagem, onde a Lolo comenta sobre o tanto de tranqueira que tem ali. E o Mike se mostra preocupado por até agora não terem entrado em contato com os superiores, porque o que acharam no sótão tá longe de ser normal. Ele é acalmado pelas colegas, que dizem pro cara ficar tranquilo, e só seguir com o
padrão do trabalho, mas o Mike não consegue e decide empurrar o carro velho da avó da Daisy pra frente da porta da garagem. Pra ajudar a conter possíveis disparos, é quando o JD e o Danny voltam dizendo pra todos se prepararem, e o superior chega na Lolo pra se desculpar por não deixar ela ligar pras filhas. A policial aceita numa boa e aguarda pra ouvir as instruções do tenente sobre como vão fazer a contagem da grana. Ele ainda comenta que seria muito mais fácil se simplesmente roubassem tudo, e só pela cara do JD dá pra ver que ele não achou essa piada do superior muito boa. Enquanto isso, o Mike, que foi enviado pra ficar de vigia na frente da casa, então ele aproveita pra pegar um segundo celular que escondeu e mandar mensagem pra alguém contando que acertaram na loteria e que ninguém tá avisando a chefia sobre isso. De volta com o Danny, ele interroga outra vez a Daisy, pra ouvir dela que tudo que sabe é que pessoas estranhas entram na casa sem ela ver e guardam o dinheiro. O tenente pergunta por que a garota disse que eles deviam pegar a grana e levar o que quiserem, e ela explica que foi instruída a dizer isso, porque mesmo que os policiais levem uma boa quantia, o desfalque do cartel não vai ser tão grande. Assim o Danny pega pra ver os dados dela no tablet e faz a menina contar que tá registrada porque tinha uma ex-namorada do cartel, que vendia substância, então ela cooperou com a polícia. O JD chega e supõe que, depois que a avó dela perdeu a vida, o cartel apareceu e obrigou a Daisy a guardar toda a quantia, e ela aceitou, pra depois fazer uma ligação anônima, porque na Flórida quem faz denúncia pode ficar com 20% do valor apreendido. Isso faria a jovem ficar milionária. Mas antes dele continuar, o assunto é cortado pelo telefone da residência tocando. O sargento atende e do outro lado da linha, uma voz distorcida diz que eles têm 30 minutos para sair da casa e que ninguém precisa perder a vida por causa de 150 mil dólares. Em seguida a ligação cai e o JD chama o Danny em um canto para conversar, querendo saber por que o tenente mentiu sobre o valor da denúncia, já que antes o líder da equipe falou para ele que era de 300 mil. O sargento já percebeu que o amigo tá agindo estranho desde que chegaram ali, e agora tá em dúvida se o Danny é corrupto. Por isso ele quer ver o registro do Crime Stopper. Ao ser confrontado, o tenente se enrola todo dizendo que não tá com o papel. Isso só irrita mais o JD, que sai dizendo pro cara ligar pro major, ou ele mesmo vai fazer isso. Em paralelo, as duas detetives estão contando o dinheiro e conversando sobre o quanto só um pouco daquela grana mudaria por completo a vida delas. E essa conversa delas levanta algumas questões. Galera, os policiais passam por maus bocados para receber salários baixos, mas mesmo se não fossem agentes da lei, muita gente passa por sufoco a vida toda, e quando milhões caem no colo desse jeito, entra aquela tentação de pegar uma parte. O problema é que toda a grana que vem fácil, também vai fácil, porque um valor desse com certeza tem dono. E aí o que acontece quando esse dono decide cobrar? Além da questão ética de colocar as mãos em um dinheiro sujo, também tem que levar em consideração que não importam os milhões se você nunca mais vai ficar seguro. Enquanto as duas mulheres pensam sobre isso, o JD liga pro Mattel, que acabou de prender alguns vendedores de substância. Ele conta da situação e diz que tá preocupado com o Danny por ainda não ter entrado em contato com a chefia, e que desde o fim da Jack, o amigo não tem sido mais o mesmo. Depois de ouvir tudo, o agente joga a possibilidade do tenente já saber do dinheiro por meio da capitã. Como perdeu o filho pro câncer e o casamento dele acabou, pode ter visto nessa grana a oportunidade de começar do zero. Essa conversa entra na cabeça do JD, que comenta sobre entrar em contato com o irmão dele no FBI, mas o Mattel diz pra não envolver a agência nisso, e que tá indo ajudar. Dentro da casa, a Daisy tá ouvindo a conversa do tenente com a Lolo e a Numa, em que o cara fala que todos eles precisam encher os bolsos com aquele dinheiro. Ao mesmo tempo, o Mike, do lado de fora, percebe uma movimentação estranha das luzes, e quando o JD chega, o Mike explica sobre a lâmpada de um poste que não para de piscar. O sargento saca na hora que é um código Morse sobre a presença deles na casa, e pede pro Mike avisar o líder da equipe, enquanto ele vai lá conferir. Assim o mais novo entra outra vez, e é abordado pela Daisy, que avisa que o tenente e as duas detetives estão falando que vão roubar o dinheiro. Ela acredita que o único de confiança ali é o Mike, e pede a ajuda dele, mas a conversa é interrompida pelo Danny, que surge perguntando o que tá rolando. O detetive disfarça e fala que o JD pediu pra avisar sobre o código Morse, e os dois saem pra ir lá ver. A caminho da outra casa, o tenente questiona o que o mais novo tava falando com a Daisy, e o Mike diz que a garota tá assustada, porque policiais deixam muita gente nervosa. A situação fica mais tensa entre eles quando o Danny pergunta se o detetive é um dedo duro, ao que o Mike responde querendo saber se o tenente está falando sério. Com isso, o superior manda ele voltar pra casa, pra ajudar as mulheres a contar o dinheiro, e fica olhando o detetive se afastar, como se os dois estivessem prestes a atirar um no outro. Quando o Danny começa a andar na direção da outra casa, o Mike tira o celular escondido e envia outra mensagem, dizendo que precisam agir rápido, porque a equipe vai roubar o esconderijo. De volta com o JD, que tá verificando a casa suspeita, ele recebe uma mensagem do Mattel, dizendo que não tem nenhum registro no Crime Stopper, e avisando pro sargento tomar cuidado. Por outro lado, o Mike entra mais uma vez na residência,
polícia, diz pra Desi ficar calma, porque já chamou ajuda, e vai até a garagem, descobrindo que as detetives colocaram abraçadeiras na porta. A Lolo abre e explica que bloquearam a porta pra impedir que fiquem entrando e saindo, o que deixa o Mike confuso. Afinal, só tem os policiais na casa e a jovem algemada. Enfim, o Danny volta e a Numa conta que ligaram ameaçando outra vez, dizendo que se não forem embora, vão ser enviados para baixo da terra. O problema é que o tenente tinha ido se encontrar com o sargento e voltou sem ele. Então o Mike acha suspeito e começa a fazer perguntas sobre isso, a ponto de deixar o líder da equipe irritado, mas antes que possam discutir, a luz cai e uma chuva de disparos vai na direção deles. À medida que a troca de tiros segue, a Lolo acaba levando um disparo na perna e a Numa corre para ajudar ela. Já o Danny e o Mike saem pra rua para tentar seguir algum rastro e veem um suspeito correndo, então começam a atirar e perseguir o cara. Eles passam por dentro de outra casa tentando encontrar o fugitivo e se escondendo dos tiros, até voltarem pra rua, onde disparam contra o suspeito que tá bancando o Homem-Aranha e pulando de telhado em telhado. Apesar de todo o esforço para conseguir pegar o cara, a dupla não consegue e deixa o suspeito escapar em uma caminhonete. Logo um sujeito aparece armado indo na direção deles, e esse aqui tava louco pra acabar levando um tiro. Nessa situação, a última coisa que ele devia fazer é sair correndo assim. A melhor opção do cara é avisar de dentro da casa que não tá com os caras da caminhonete. Afinal, os policiais ainda não fazem ideia de quem são os homens que fugiram, e basta um susto pra atirar em um desconhecido que surge do nada, equipado pra guerra. Por sorte, nenhum dos dois atira, e dá tempo do JD aparecer avisando que o careca é do cartel, mas não foram eles que atiraram na casa. Em seguida, o cara liga pro chefe dele, que diz que nenhum dos membros da organização criminosa atacou os policiais. Eles não têm interesse no dinheiro, porque não querem entrar em confronto com a autoridade, porque o fim de uma capitã da polícia já prejudicou muito o negócio deles. Os três detetives voltam pra garagem, onde a Numa e a Lolo estão contando o dinheiro, e o Danny deixa claro que não foi o cartel que atirou neles. Nesse momento, a Lolo comenta que então o dinheiro tá livre, é só entregar o valor combinado na denúncia e embolsar o restante. Ao ouvir isso, o JD confronta a mulher, querendo saber se ela realmente quer virar uma ladra, e ela justifica que o colega não faz ideia de quanto ela paga de pensão. Com isso, o sargento joga tudo que sabe no ventilador. O fato de que nunca existiu uma denúncia foi uma invenção do Danny pra roubar toda a grana, e como ele era alguém de confiança da Jack, ela com certeza contou onde tava. E tem outra coisa, o JD conta sobre o chefe do cartel ter falado que alguém da própria equipe dos policiais foi o responsável por eliminar a capitã. Desse jeito, o JD sai e o tenente diz pro Mike ir vigiar a Desi. O detetive aproveita essa oportunidade pra se trancar no banheiro pra mandar outra mensagem no celular secreto, mas não consegue encontrar o aparelho de jeito nenhum. Por isso vai até a jovem perguntar se ela tem algum celular escondido que ele possa usar, mas a Desi lembra o cara que o líder dele pegou o aparelho dela. Por outro lado, o JD entra em contato com o Mattel, querendo saber se a equipe inteira da DA tá indo encontrar com eles, porque a situação tá feia e alguém pode acabar perdendo a vida. Quando o sargento conta sobre o valor, o agente fica de boca aberta e o Mattel diz que logo tá chegando. Na garagem, as detetives finalmente terminam a contagem e juntas com o Danny, as detetives precisam pensar em uma forma de escapar, já que os carros deles foram fuzilados. A ideia é ir no veículo da avó da Desi, que tá parado na garagem e eles nem sabem se funciona, mas antes que pudessem verificar isso, percebem que a casa tá pegando fogo, obrigando eles a pegarem as bolsas com o dinheiro e levarem pra rua, no mesmo instante em que o Mattel tá chegando. Com a mudança nos planos, o Danny diz pra Lolo e pra Numa ficarem na casa esperando os bombeiros junto da Desi, enquanto o resto do grupo vai pro carro blindado. Dentro do veículo, o tenente e o sargento tiram a arma do coldre, se preparando para caso precisem atirar. Então, o JD pega o celular para ligar pro Major e avisar da apreensão, mas o Danny diz que já fez isso, e o Mike se intromete, falando que o chefe não conhece o valor total, já que o tenente informou o valor errado porque tá querendo roubar a grana. Isso era exatamente o que o tenente queria que o mais novo pensasse, porque tudo que a Daisy ouviu foi uma conversa planejada sobre roubar, quando nunca foi essa a intenção deles. Na verdade, desde o início ele passou um valor diferente para cada um dos membros da equipe, e o único para quem contou que era 150 mil foi o Mike. A voz no telefone falou exatamente esse valor, e a única explicação é que o mais novo passou essa informação com um celular descartável. Ao ser encurralado, o mais novo fala que não tem outro celular, mas é surpreendido pelo JD com o aparelho que ele pegou do Mike na hora da briga com o Danny. Mesmo com a casa caindo, o detetive tenta negar tudo, mas o tenente continua com as acusações, falando que esse tempo todo o Mike tentou roubar o dinheiro, e que inclusive sabe que foi ele quem incendiou a residência. Pra finalizar, o Danny diz que o mais novo não precisa ficar irritado, porque enganou todo mundo, inclusive o JD, a quem só contou sobre o plano no fim da noite. Quando foi na outra casa procurar por ele, confessou sobre nunca ter existido uma denúncia, mostrando que recebeu
recebeu uma mensagem da Jack no dia em que ela foi executada. O tenente inventou a história da denúncia só pra fazer todos irem pro endereço que a capitã passou e esperou alguém agir pra ele dar o bote. Acontece que se contasse pro JD, não ia conseguir convencer os outros da mentira, mas desde o início nunca duvidou que o sargento fosse o corrupto, até porque o cara é o Batman. No fim, desmascarou o Mike no momento em que ouviu a primeira ameaça no telefone, só que precisava descobrir com quem o corrupto estava trabalhando. Nessa hora, o JD pergunta por que ainda não ouviram nenhum aviso da central sobre o transporte que estão fazendo. Além disso, estão achando estranho o agente ter ido até ele sem a equipe completa, levando em conta que sabe a quantidade de dinheiro que tem ali. Dessa forma, sugerem pro Mike que essa é a última chance dele fazer algo certo e revelar a verdade. Isso convence o mais novo, que pede o celular descartável para ligar pro número com quem trocou mensagens a noite toda, fazendo o aparelho do Mattel vibrar. A reação do agente é tentar finalizar o policial, mas o disparo passa de raspão na orelha dele. Com o disparo, o Dio freia o carro e vai ajudar, mas acaba levando um tiro no meio da briga. O Mattel leva a melhor no confronto e pega a arma, enquanto outro capanga toma a direção do veículo. Agora que os policiais estão rendidos, o Mike finalmente percebe o tamanho da lenha que fez e parece sentir um pouco do peso das próprias ações, reclamando que o agente finalizou a Jack, como se ele não tivesse junto lá. Quando o Mattel acha que vai sair impune, o celular do JD toca com uma chamada do irmão dele. O Del pergunta se são eles que estão no carro que está se aproximando e revela que o FBI fechou a rua para impedir que os corruptos escapem. Desesperado, o Mattel sugere que coloquem toda a culpa no Mike. Desse jeito, os três podem sair como heróis e tirar uma parte para eles. Então, o JD fala que o FBI tá ouvindo ele, porque a ligação tá no viva voz. Outro que sabe que tá ferrado é o Mike. Por isso, como último recurso, ele decide apostar tudo numa fuga, começando por atirar no agente da DA, que é arremessado para fora. Depois, o policial corrupto sai correndo pela parte de trás do carro com uma bolsa de dinheiro. Em meio ao tiroteio, o Mattel volta pro blindado e acelera, fazendo o JD pegar o carro do irmão dele para perseguir o fugitivo. Assim que os dois carros se alinham, o policial faz questão de gastar toda a munição da metralhadora para tentar atingir o Mattel, até conseguir colar no blindado para tentar fazer o inimigo perder o controle. Isso faz ele quase ser baleado quando o agente atira para trás, perfurando todo o para-brisa do carro do FBI. A perseguição continua e finalmente o JD consegue fazer o blindado sair da pista e cair de um viaduto, dando a oportunidade pro policial confrontar o antigo amigo cara a cara. E a primeira coisa que o Mattel faz é perguntar quando o JD quer para deixar ele fugir, mas o Batman não tá muito afim de seguir as regras da polícia hoje e finaliza o maldito para vingar a Jack. Em paralelo, o Danny correu atrás do Mike a pé pela floresta, e como o traidor tá ferido, não consegue fugir por muito tempo e é alcançado e rendido sem dificuldade. Para mostrar o quanto foi inútil tudo isso, o tenente mostra que não tem dinheiro nenhum dentro da bolsa, e diferente do colega, poupa a vida do Mike, resolvendo prender o traidor. A razão para as bolsas estarem cheias de revistas é que na verdade, toda a grana estava dentro dos baldes com as mulheres, que estavam tranquilas indo em direção à delegacia, onde depois de toda a confusão, eles podem se encontrar. Lá, a DA confere todo o valor e pede a confirmação exata da quantia que cada uma delas contou, juntamente com o que o Danny anotou. A equipe não ficou com nenhum centavo para si, e o elogio que recebem do superior é que fizeram uma apreensão bem feita, o que tira uma risada do JD. Por outro lado, quem se deu bem com toda essa história é a Daisy, que vai receber uma boa fatia do dinheiro por ter feito a denúncia, já que era ela a informante da Jack. As policiais se despedem e o JD vai falar com o irmão dele para se entenderem, com um pedido de desculpas por causa da briga no interrogatório. O federal ainda tira uma com a cara dele, falando que mais tarde vai passar na mãe deles e vai levar o mérito por toda essa operação. Quando a Daisy é liberada, ela se aproxima do Danny, que explica o real significado das tatuagens dele. A da pergunta se são os heróis foi a última coisa que o filho dele disse no leito do hospital, enquanto que a resposta de que eles são e sempre seremos foi a última coisa que ele disse pro filho. O Danny ainda conta pra jovem que o menino tinha só 10 anos e pede pra que ela fique longe de encrenca. Horas depois, o tenente e o sargento estão na praia pra assistir ao sol nascer em homenagem à capitã, quando vem uma criança correndo toda empolgada com o amanhecer. Então a mãe da menina aparece chamando por ela, e por coincidência, a criança se chama Jack, quase como se fosse uma mensagem da amiga deles de que fizeram um bom trabalho. Fala galera, você faria o que é certo e devolveria o dinheiro? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.